Olá pessoal do quarto ano, boa tarde a todos vocês. Vamos a mais uma aula teórica em educação física, tá bom? Eu venho através desse vídeo aqui para fazer alguns reforços sobre os conteúdos que eu estou enviando para vocês aí em PDF. Estou enviando também alguns vídeos, tá bom? E o nosso tema que estamos trabalhando agora no segundo bimestre é sobre alimentação e saúde, tá certo? Eu separei aqui alguns slides, alguns pontos que eu quero falar para vocês, para que vocês possam compreender um pouco mais sobre alimentação e saúde, tá certo? Inicialmente, eu postei um conteúdo falando de que forma a gente pode ter uma vida saudável, certo? Um pequeno vídeo ilustrado aí, que eu passei para vocês lá, acho que há 2 semanas ou 3. Logo depois, nas semanas seguintes, eu venho passando algumas atividades sobre esse tema. E nossa última aula, eu passei para vocês um tópico falando sobre a água, certo? Eu vou falar aqui um pouco sobre a alimentação e saúde e vou falar um pouco também sobre a água, certo? Pessoal, alimentação e saúde é um conteúdo muito importante para que a gente possa aprender, certo? De que forma a gente pode garantir saúde com a alimentação. Temos que entender que todo alimento, todo nutriente que é ingerido por nós, certo? Ele vai ter uma reação no nosso corpo, certo? Então existem nutrientes que são maléficos para a nossa saúde, para o nosso organismo, porém é algo ingerível sim, nós podemos comer, certo? E tem alimentos que são saudáveis, que geralmente a gente trata esses alimentos saudáveis como alimentos ruins, né? Alimentos que não agradam ao nosso paladar, certo? Então geralmente o que agrada ao nosso paladar é um alimento maléfico, porém gostoso, tem um paladar muito bom, né? Tem muita gente aí que pode até lembrar de uma pizza, de um refrigerante, certo? Pode lembrar também de um bolinho todo recheado. Então, vamos falar um pouco sobre esses alimentos, certo? Vamos lá. Então, de que forma a gente podemos garantir saúde através da alimentação? Se alimentando de forma regular e correta, tá bom? Nós temos que garantir a nossa saúde através da alimentação. É a nossa base para ter uma boa saúde, né? Ou saúde, propriamente dito, certo? Então, com a alimentação regulada e correta, nós garantimos a saúde, certo? Mas é somente a alimentação? Não. Junto disso aqui, nós temos que colocar também atividades físicas, que infelizmente nesse período nós não temos essa oportunidade devido a essas adversidades recorrentes com a pandemia, certo? Então, o ideal é você ter uma alimentação correta e praticar exercícios físicos. E também ter um bom descanso, uma rotina diária regular, certo? Ter suas responsabilidades, praticar atividades físicas e descansar, pessoal. Muito importante que nós venhamos descansar todos os dias, tá bom? Comer regularmente todos os dias, praticar atividades físicas, não necessariamente todos os dias, mas com uma boa frequência aí, semanal, certo? E descansar regularmente, ter um bom descanso, recuperar energias, tá certo? Pessoal, se tratando dos alimentos, existem alimentos que são maléficos e alimentos que são benéficos, que são bons, alimentos ruins e alimentos bons, certo? Esses alimentos ruins, eu posso falar aqui de vários, eu posso até passar aqui cerca de 10 minutos falando só de alimentos ruins. Porém, como é que a gente pode entender os alimentos ruins? São alimentos gordurosos, são alimentos que têm muitas calorias. Esses alimentos são alimentos considerados ruins. Para a gente entender um pouco sobre alimentos bons, geralmente são alimentos orgânicos. Como assim, professor? Alimentos naturais, certo? Como, por exemplo, grãos, como feijão, arroz, aveia e dentre outros, cereais, entendeu? Esses são alimentos bons. Daí a gente pode falar também sobre o arroz, macarrão, esses tipos de alimentos. Aí vem as carnes, né? Que são alimentos bons, certo? As carnes, tem o frango, tem carne vermelha, tem peixe, tem também alimentos como ovos, certo? Esses e outros mais são alimentos considerados alimentos bons, certo? Entra aí também o leite e tudo mais.
Alimentos ruins são o quê? Vou só resumir alguns alimentos ruins, certo? Os mais preocupantes: refrigerante, pizza, bolo, outros tipos de gorduras como também pão, bolacha, biscoito. Mas, professor, nós não podemos comer pão, bolacha, biscoito, pizza? Podemos, mas de que forma? De forma regular. Nosso corpo também, ele precisa de gorduras, certo? Só que assim, nós chegamos na pizzaria, o que fazemos? Pedimos uma pizza G, comemos 3, 4, 5 fatias. Então, dessa forma, não é um hábito saudável. E também não é ideal que venhamos comer isso todos os dias, certo? Podemos ir raramente numa pizza, provar um pedacinho de pizza, que aí não vai atingir a nossa saúde, certo? Mas se você tem um hábito de comer comidas ruins todos os dias, você está se expondo a ter maus estares, certo? Então vamos se alimentar de alimentos bons, alimentos orgânicos, tá certo? Então para finalizar o vídeo, eu vou falar um pouco para vocês sobre a água, tá bom, pessoal? A água é um nutriente, digamos que vital para o nosso organismo. É um nutriente vital, certo? Por quê? Porque o nosso corpo ele é composto de 60 a 70% de água, certo? Então é necessário que nós venhamos beber água de forma regular todos os dias, pessoal. Vamos tomar água de forma regular todos os dias, para que a gente possa manter a nossa hidratação, manter a nossa porcentagem de líquido, a nossa composição, certo? A água também ela vai ajudar no processo de digestão de outros nutrientes, tá bom? Então, por exemplo, algo muito importante, inicialmente, quando você acorda, tá bom? Acordou, antes de se alimentar, é importante que você beba uma quantidade de água, porque ali vai ativar o seu estômago, alguns ácidos dentro do nosso estômago, para que a gente possa ter uma boa digestão, tá bom? Então, além de nos hidratar, a água ela também ajuda na digestão de outros nutrientes ou alimentos, tá bom? Então, beba água regularmente. Beber muita água não é beber muita água em um só momento. Você tem o dia todo para estar se hidratando, estar bebendo água, certo? Então, 3 turnos durante o dia, você tem que estar ingerindo água. Não é ingerir água somente pela manhã ou somente pela tarde, ou somente de manhã e pela tarde. À noite também devemos ingerir água, certo? Regular, de forma normal, sem exageros e sem déficits, certo? Não tomar água em uma quantidade pequena, tomar bastante água durante todo o dia, tá bom, pessoal? Além desses benefícios de hidratar o nosso corpo e ajudar na digestão dos alimentos, a água também é um nutriente muito importante para os órgãos. Ele hidrata também os órgãos, como coração, rins, os rins principalmente. Se você não bebe água regularmente, você pode prejudicar os rins. E os rins são órgãos vitais. O que é isso? Se você tem algum problema renal, ou seja, nos rins, você pode prejudicar a sua saúde de forma grave. Tem pessoas que têm uma vida, têm maus hábitos alimentares, que não bebem água regularmente ou corretamente, não se alimenta bem, não descansa bem, não pratica atividade física, que tem doenças renais e até podem levar a óbito, à morte. Então vejam como é importante ingerirmos a água. Já diz o velho sábio, né? A água é vida, de fato. A água é um nutriente vital para o nosso organismo. Então bebam água, tá certo? Sejam cientes disso, que a água é um nutriente importante e que devemos tratar ela com seriedade. Devemos beber água, tá bom? E esse é o nosso vídeo de hoje, pessoal. Curtam a aula. Eu vou estar passando para vocês aí uma pequena questão sobre a água para que vocês possam responder e me enviar depois, tá certo? Dúvidas no meu privado. E até mais, até a próxima aula. Um abraço.